caros, a coisas magníficas, a carros, joias, casas e blá, 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 não é nada disso. Também se der, tiver condições, isso também não é nenhum problema, né? Combinar, não é nenhum problema. Mas não é disso que a gente fala quando a gente fala de linguagem do amor sendo presentes. O presente simboliza o quê? A pessoa pensou em mim, a pessoa se lembrou de mim, a pessoa se preocupou comigo mesmo não estando perto. Então, o objeto é símbolo do pensamento da pessoa. Simboliza que a pessoa estava carregando você com ela, independente de onde ela estivesse, o que ela estivesse fazendo, você estava no pensamento dela, tá? Então não é o preço, mas o valor simbólico que aquilo tem. Então o presente pode ser alguma coisa que foi comprada, alguma coisa que você achou. Nossa, eu achei essa flor tão linda, eu achei a sua cara, né? Ah, eu achei uma mudinha, uma mudinha de babosa, sei lá. Por que eu lembrei de babosa? Não sei, mas achei uma mudinha de babosa e eu sabia que você estava querendo pôr no jardim. Entendeu? Isso é um presente que simboliza que você demandou algum esforço pensando, trazendo e se importando com a pessoa. Um simples bilhetinho que você encontra no bolso da calça durante um dia de trabalho cansativo. Você encontra um bilhetinho, aquilo, para quem tem essa linguagem do amor, é considerado como um presente muito especial. Simboliza que a pessoa se importou, que a pessoa se preocupou, e isso é o que vale mais, tá? Mas muitas vezes o presente não é nem alguma coisa física. Muitas vezes o presente que a pessoa pode dar ao outro é a presença. Então algumas pessoas se importam muito com a presença, não tanto o objeto físico. E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, né? Eu posso contar as que aconteceram comigo, é mais fácil que eu contar as que aconteceram com os outros. Então, uma coisa que aconteceu logo que a gente começou a namorar, a gente tinha, sei lá, poucos meses de namoro. Meu marido morava nos Estados Unidos e ele logo ia ter que voltar embora. Não, ele já tinha voltado pro Brasil, morava em Brasília, eu morava em Curitiba, a gente se encontrou em São Paulo na casa da minha tia. E logo... Salada, hein? uma salada, mas vocês vão entender. Enfim, ele ia voltar pra Brasília, eu ia voltar pra Curitiba, a gente tinha mais um dia pra ficar junto. A noite de sábado e a manhã de domingo, na casa da minha tia. E eis que esse menino fala, vou ali, levou meu primo, vou ali e já volto. E demorou, mas demorou umas 2h30 pra voltar. Quando ele chegou, imagina, né, eu tava contentíssima, felicíssima, tava com um bico desta idade, assim, o meu bico chegou na porta antes, quando tocou a campainha, antes de mim, meu bico já tava na porta. E ele chegou todo feliz com um buquê de rosas colombianas, aquela rosa que é aveludada, assim, coisa mais linda a rosa. Quando ele abriu a porta, ele chegou abafando, arrasando com as rosas e me entregou as rosas, assim, ele achava que, eu não sei o que ele achava, que eu ia dar 3 pulinhos de alegria, ficar contentíssima e tal. E eu tinha vontade de fazer ele comer aquelas rosas. Eu tive vontade de pegar as rosas e falar assim, né? Falar, nossa, Faila, como você é ruim. Porque naquele momento ele entendeu que o presente, as rosas, seria uma coisa muito importante para mim. E eu tinha entendido naquele momento que a presença dele seria fundamental para mim. A gente tinha poucas horas para ficar junto. Namoro à distância é assim, a gente tem pouquinhas horas para aproveitar e depois já meses de distância. Então a gente teria mais um pouquinho da noite de sábado, aí ia dormir, e o outro dia de manhã ele já ia viajar para ir embora. Então aquelas 3 horas, 2h30, 3 horas que ele passou fora, para mim fizeram muita falta. Muito mais do que ganhar um buquê de rosas. Então muitas coisas acontecem dentro do casamento, dentro do namoro, dos relacionamentos, porque um não consegue entender qual é a linguagem que o outro está usando. Ele estava usando a linguagem presente como sendo uma coisa incrível. E eu estava usando o presente, para mim o maior presente naquele momento seria a presença dele, ele estar comigo, tá? Então assim, tem uma história que é contada no livro, que a mulher reclama do marido de 2 situações que aconteceram na vida dela. Ela conta que o marido gosta muito de jogar bola, muito, e que ela fala assim, meu marido gosta mais do futebol do que de mim. E aí o autor, muito paciente, o autor vai, né, milhões de anos de aconselhamento, ele vai puxando. Por quê? Porque quando o nosso filho nasceu,
E eu fiquei sozinha na maternidade e ele, sabe o que ele fez? Ele foi jogar bola. E aí o autor ficou pensando, nossa, é complicadinho, mas vamos lá. O que mais? Aí ela falou, aí teve outra situação. Depois que a minha mãe faleceu, depois do funeral da minha mãe, ele me deixou sozinho. Pra quê? Pra ir jogar bola. Você vê, ele gosta mais do futebol do que de mim. E aí, Gary Chapman, com toda a calma, pensou assim, vamos ouvir o outro lado. E aí ele chegou pro marido e falou assim, e aí, me conte. Ele falou, eu aposto que ela te disse que eu gosto mais do futebol do que dela. Ele falou, bom, foi o que ela disse. Mas ela não te contou que eu estava lá no pré-parto, no parto, eu ajudei, eu levei pra maternidade, eu estava junto, eu acompanhei tudo. E logo em seguida, quando ela estava com todos os outros familiares, eu tinha muita vontade, são meus amigos, eu tinha muita vontade de correr pro time e contar. Eu nem joguei bola, eu fui lá pra contar pra eles e pra eles comemorarem comigo que eu era pai. E eu demorei 1h30 quando ela estava cheia de visita dentro da maternidade. E assim que eu voltei, eu continuei sendo pai em tempo integral. E aí ele falou, e tem outro caso, que ela também joga na minha cara o tempo todo, que foi o funeral da mãe dela. Só que ela não te contou que uma semana antes do funeral, eu pedi férias do serviço para poder cuidar da mãe dela junto com ela o tempo todo. Eu até trocar a fralda da mãe dela eu troquei. Eu cuidei da mãe dela no hospital, cuidei em casa, cuidei da internação, estava com ela o tempo todo. Quando a mãe dela faleceu e ela estava rodeada da família toda, eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me faça bem. E aí aquela 1h30, 2 horas no futebol, eu sabia que ia me ajudar a relaxar, descontar toda a pressão que eu estava vivendo e eu poderia voltar muito mais tranquilo para dar apoio e dar suporte a ela. E aí vocês podem ver o tanto que ser um aconselhador de casais não é uma tarefa fácil. Porque você escuta um lado só dela, você fala, que monstro de marido! Sai do parto pra ir jogar futebol, sai do funeral pra ir jogar futebol. E aí você escuta o lado dele e você fala, não é tão monstro assim. Por quê? Porque pra ela, o que faria diferença era a presença dele, ele estar presente ali o tempo todo. E pra ele, eram atos de serviço, e eu já vou explicar o próximo, são atos de serviço, era fazer coisas que demonstrasse o quanto ele era apaixonado por ela e o quanto ele estava apoiando ela. Então, estar presente durante toda a internação da mãe, ou estar presente durante todo o parto e todo o tempo, fazendo as coisas, trocando fralda e tal, mostrava o quanto ele a amava. E para ela, o que fazia diferença era o tempo que ele estava com ela como um presente. Numa hora X, você tinha que estar presente ao meu lado e não esteve. Então, quando eles conseguiram harmonizar o que era a linguagem do amor de cada um, foi muito mais fácil dela entender que ele não amava mais futebol do que ela e dele entender que em alguns momentos específicos ele deveria estar presente mais do que até atos de serviço, ok? E por falar em atos de serviço, é a nossa quarta linguagem. O que são atos de serviço? Atos de serviço são coisas que a gente faz espontaneamente, podem ser simples ou podem ser muito grandes, que são feitas sem a outra pessoa pedir, sem que a outra pessoa tenha como uma obrigação de fazer, feita de forma espontânea pela pessoa. Então, assim, uma pessoa que tem a linguagem como atos de serviço, como sendo sua linguagem principal, vai ficar super feliz com apoio, com ajuda, com a pessoa lavar uma loucinha, tirar o lixo, cuidar do filho. A pessoa, quando ela se dispõe a fazer alguma coisa dentro de casa e tal, ou, enfim, o marido, quando vê que a esposa foi lavar o carro, ou foi ajudar em alguma coisa, quem tem essa linguagem do amor vai se encantar, vai ficar super encantado com receber do outro atos de serviço, tá? Então, muitas vezes ele fala assim, eu trabalho, o marido reclama, né? Eu trabalho dia e noite, eu trago sustento pra casa, não deixo faltar nada e tal. E aí ela olha e fala assim, mas ele não lava um copo. Então, ou seja, o que ela tá querendo dizer? Eu preferia que você lavasse um copo do que você trabalhasse todas as horas que você trabalha. Então, quando ele se dispõe a fazer pequenas coisas, não precisam ser coisas exageradas, pra ela já é
uma sensação de gratificação. Nossa, ele se importa, ele me ama, ele se importa porque ele tá vendo que eu tô cansada e ele tá me dando uma ajuda. Ele tá vendo quanto eu me desgasto e ele tá me dando uma mãozinha. Então é sinal que ele se importa, ou caso contrário, é sinal que ela se importa comigo, tá? Então, pedidos, quando a gente pede alguma coisa, direciona amor. Mas a cobrança impede que o amor seja liberado. Então, a partir do momento que vira uma cobrança, né? Você tem que tirar o lixo e tal, não sei o quê. Não é mais ato de serviço. É uma cobrança e vai virar uma chatice, vai virar um rançozinho, né? Quando você pede alguma coisa, é terrível. Pra quem tem essa linguagem do amor, é terrível quando você pede pra alguém fazer alguma coisa e a pessoa vai fazer de cara feia, vai fazer emburrado, vai fazer brigando. Isso demonstra, ao contrário de ser um ato de serviço, a pessoa prefere que o outro suma do que faça de cara feia, né? Se for pra fazer de cara feia, não faz, nem chega perto. Mas se for pra fazer, faz de boa vontade, qualquer coisinha que você fizer já vai fazer uma grande diferença, tá? E aí, tem uma outra coisa importante que eu anotei aqui, porque costumo esquecer deste detalhe. Tem uma coisa muito importante nisso. Muitos casais têm essa linguagem do amor e eles querem expressar e não funciona. E você fala assim, mas por que não tá funcionando? A linguagem dela é atos de serviço e não tá funcionando. Acontece que nem sempre todos os atos são importantes. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bobo aqui. Se o meu marido chegar pra mim e falar assim, amor, levei o seu carro pra trocar o óleo, eu vou olhar pra ele e falar, legal, que coisa importante. E, né,